Eu percebo que as pessoas hoje não têm nem isso. Então, é por isso que vem tanta crítica. Mas você é louca? Faz não sei quantos anos que eu não durmo. Nossa, mas pra quê? Como que você faz? Gente, você não fica louca? Se você não fica nervosa... Gente, eu fico nervosa. Mas tem formas e formas, tem isso que me segura, eu aprendi desse jeito. Eu tô tentando mostrar... sem ser de um jeito chato, porque eu acho que tem muita gente que tem resistência com a igreja e com a doutrina. E isso é uma pena, porque é isso que faz a diferença na vida da pessoa. Só que se você passa isso de um jeito chato, afasta. E eu tô tentando mostrar que dá pra ser mais leve. Tanto o processo de criar os filhos, quanto estar próximo à igreja mesmo, né? Sejam muito bem-vindos para o 6º episódio do Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria, pessoal, ter todos vocês conosco em mais essa edição. Hoje a gente tem uma pessoa super especial aqui, que a gente convidou, ela que é mãe, esposa, mãe de 7 filhos, formada em Direito e influenciadora católica, que vem contar um pouco, né, sobre a sua vida, sobre a sua história de conversão, uma história de profunda superação, e também vai falar um pouco sobre criação dos filhos, abertura à vida e outros temas relacionados. Ela, Beatriz Merelli. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada. É uma alegria ter você conosco aqui na nossa 6ª edição. Obrigada. Nada. Ô Bia, pra gente começar então esse programa, eu queria saber um pouco mais sobre você, né, sobre a sua história de vida, e eu sei que é uma história de vida de bastante superação. Se você quiser me falar um pouco sobre como foi a sua infância, se você nasceu em berço católico, como que foi a sua criação, tá? Na verdade, a estrutura familiar que eu vim já é um pouco fora do padrão. Então, a minha mãe namorou com o meu pai, se não me engano, por uns 3, 4 anos. Eles nem chegaram a se casar, porque quando eles iam casar, a família do meu pai é uma família mais tradicional e tudo, e a família da minha mãe é uma família mais simples. E aí começou a dar problema, eles começaram a não aceitar muito bem essa questão do casamento. A minha mãe, tranquilinha que se afastou dele, não quis nem que ele me conhecesse, porque é uma família de médicos, ela tinha medo que eles me levassem embora. E aí ela acabou me criando sozinha, junto com os meus avós. Minha mãe já trabalhava no mercado financeiro, então dinheiro não era um problema para ela, né? Então ela trabalhava muito, meus avós ficavam em casa comigo, fazendo essa parte de criação, de dia a dia mesmo. E eu estudava numa escola católica. Aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Tá. Mas lá a gente não teve nenhuma base de doutrina, sabe? Sim. Era uma escola que ensina bem valores, virtudes. Uma escola que, assim, tem um peso tremendo na formação, em quem eu sou hoje em dia. E a minha família sempre foi católica, mas aquela família católica bem brasileira, sabe? Católica de BGE. E não é nem só de BGE, é aquela coisa meio tudo junto e misturado. Ah, entendi. Eu acredito um pouquinho de tudo. Sei. Então, assim, não tinha uma base sólida, assim, pra eu fundamentar a fé que eu sempre tive. Tá. Eu sempre vi muito os meus avós, a minha família rezar, eu via isso na escola, tinha aula de religião, tinham missas, que não eram tão frequentes, mas tinha. Sim. Tinham as aulas de canto, que a gente aprendia as músicas da igreja, de uma forma bem carismática mesmo, mas assim, para uma criança, fazia ser legal, entendeu? Não ficava uma coisa chata. Foi muito importante pra mim, essa base que eu tive, embora faltasse o que dava estrutura pra fé. Isso é uma coisa bem comum no Brasil. Várias escolas católicas, nominalmente católicas, eles não têm, eventualmente, assim, aulas de doutrina. Sim, nada. Não tinha pegar nada. Pegar o catecismo, vamos ler aqui, é um negócio... Jamais. Não tinha nada. Assim, ao ponto de eu nem saber o conceito de uma missa. Eu sabia que se ia à missa, tinha missa, fazia parte de ser católico, mas o que era a missa? Fiz primeira comunhão lá, não me lembro de uma aula ensinando, me lembro de aprender a rezar o credo, o beabá, assim, da igreja, mas doutrina mesmo. Nossa, isso é verdade. Eu lembro que quando eu fiz catecismo, também eu saí de lá sem saber que existiam 7 sacramentos. Não, então, exato, não tinha a menor ideia. Vocação era uma palavra que eu nunca tinha escutado na vida. Nossa, que coisa. Entendi. E aí, você contou um pouco aí sobre essa parte aí do seu pai e da sua mãe. Com que idade eles tinham quando isso tudo aconteceu, mais ou menos? Eu nem tinha nascido ainda. Ah, não, sim, mas
Eles tinham uns 20 pros 30? Eu acho que eu nasci... quando eu nasci, a minha mãe tinha uns 28 anos. 28 anos. 28. Tá. Então, essa foi mais a parte da sua infância. E ao decorrer ali da sua história, a questão mais da adolescência, como que foi esse período, de fato, de convivência com a sua mãe? Com certeza, deve ter sido bem duro pra você. Conta um pouco de como que foi essa parte, assim. Então, a minha mãe teve um papel muito importante na minha vida de me ensinar a lutar muito pelo que eu acredito, pelo que eu quero, para não depender de ninguém. Ela me fez ser alguém forte. Uhum. E sempre me ensinou que eu tinha que trabalhar. Eu não, exatamente por conta da história dela com o meu pai, que eu não podia depender de ninguém, que eu tinha que trabalhar, fazer o que eu gostava para ter a minha vida, conseguir bancar a minha vida. Por outro lado, eu tinha ali no dia a dia sempre os meus avós me ensinando os valores das pequenas coisas, sabe? Uhum. Então, eu lembro de gostar muito de passar o dia com eles, de ir no mercado, nada demais. E na minha adolescência, foi um período que eu acabei coincidentemente mudando de escola. Uhum. Então, quando eu fui para o primeiro colegial, eu mudei para o São Luís. Uhum. E quando eu mudei de escola... São Luís aqui de São Paulo mesmo? De São Paulo. Tá. Quando eu mudei de escola, era uma escola mais puxada, completamente diferente da escola que eu tinha estudado, que eu levava, assim, tranquilamente. Sempre fiz muita academia ao longo da minha vida toda, na adolescência também, então continuei fazendo. Só que assim, quando eu percebi que eu tinha que estudar muito lá, não tava muito preocupada, tava mais assim, preocupada em ir pra academia, fazer amigo novo. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci meu pai, porque eu ainda não tinha tido contato com ele. Eu conheci ele, na verdade, eu tinha tido um contato muito breve com ele, quando eu tinha 10 anos. A minha mãe ficou desempregada, coincidiu com o período que ela casou com o meu antigo padrasto. Ela namorou com ele desde que eu tinha, acho que uns 5 anos, 4 anos. Quando eu tinha uns 10, ela casou. Ficou desempregada e aí precisou pedir ajuda pro meu pai. Por conta de toda essa questão dela ter medo, dele me levar embora. Quando ele pediu, porque ele pediu o teste de paternidade, quando ele pediu, ela pediu para ser via pública, então foi um processo que demorou tudo, mas quando eu acabou dando positivo, eu conheci ele. Foi uma situação super constrangedora. Claramente ele não estava preparado. Não, assim, não é nem por mim, porque a família da minha mãe nunca falou mal dele pra mim. Então, assim, eu tinha meio que um branco dele na minha cabeça. Quando eu perguntava, eles me respondiam a verdade. Seu pai é uma pessoa boa, seu pai é um cara muito bacana, mas ele não peitou a família. Então, acabou que a vida rolou dessa forma e tudo bem, não guardei rancores. Eu acho que o fato de ter meus avós ali para trabalhar junto com a minha mãe na minha criação não me deixou com o buraco de uma figura paterna, com o buraco de ter uma referência de alguém que mostra o trabalho, com o buraco de ter uma referência materna. Eu não tinha isso. Então, ficou um campo meio neutro para ele. Aí ele veio, todo constrangido, não rolou, não deu liga. Isso tudo com bem. Quantos anos? Com uns 10. Uns 10 anos? Uns 10 anos, que coincidiu com o período que minha mãe se casou. Tá bom. E aí, vida que segue, a gente não manteve contato. Eu não me adaptei a ficar longe dos meus avós, longe da escola, que era um porto seguro pra mim, sempre foi. Briguei com a minha mãe, falei que eu não ia mais estudar nada enquanto eu não voltasse pra minha escola antiga, pra morar com os meus avós, que eu não queria. Bom, só tirei 0 até ela explodiu e falou, bom, então volta com seus avós. E aí eu voltei a morar com os meus avós, voltei pra minha escola, fiz a primeira comunhão. E entendi, então você contou aí mais ou menos de como foi então a sua infância até mais ou menos uns 10 anos, né? E aí depois você tinha até comentado comigo antes da gente entrar aqui no ar, que você até fez um intercâmbio durante um período. Isso foi próximo ali à cidade ou era mais velho já? Na verdade foi quando eu já estava no outro colégio. Depois que eu saí, eu fiquei nesse colégio que eu estudei desde pequenininho, eu fiquei até a 8ª série. Tá bom. Depois eu mudei de escola para um colégio mais puxado e eu fiquei lá 1 ano e meio e aí eu ia terminar o colegial fora, nos Estados Unidos. E foi o ó. Conta um pouco aí de como que foi esse intercâmbio,
Porque eu pergunto isso porque realmente essa experiência acaba sendo muito diferente para cada um que faz, né? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio ali morei em Wisconsin, nos Estados Unidos. Sim. Né? Morei 1 ano ali. E no meu caso, eu fui com uma família que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi como se fosse um sorteio ali que eles uma fizeram. agência de intercâmbio. Uma agência de intercâmbio que sorteia uma família, a família lê uma carta que você faz. Exato, a mesma coisa. Né? E eles tentam identificar qual que é a família que tá ali disponível para te receber, que mais se enquadra com o seu perfil. Sim. Né? E é uma roleta russa, porque no meu roleta. caso eu acertei assim 200 mil %. Ai, jura? Gente, que sorte. Foi 200 mil %. Não posso dizer o mesmo, adoraria, mas não posso. Então, conta um pouco de como que foi. Porque assim, você tá me falando isso, mas muita gente já me falou isso também, que eventualmente, assim, cada história... Mas no meu caso, graças a Deus, acabou sendo mais tranquilo. Mas como que foi no seu caso? Para onde que você foi? Eu fui para Kentucky. Kentucky. Eu fiquei numa cidadezinha pequena de 2.000 habitantes que fazia parte do Bible Belt deles. Tá. Kentucky agora eu tô... É mais ao norte dos Estados Unidos? Não, mais pra baixo. Mais ao sul, tá. Tá bom. E aí eu fiquei 6 meses na casa de uma enfermeira aposentada, que era uma pessoa muito legal. Quando você conversava com ela, ela era legal. Mas assim, ela já tinha feito acho que 3 cirurgias nas costas, 2 no joelho. Então ela não tinha muita mobilidade física. Ela era relativamente sozinha ali, tinha um filho que morava perto, mas não tinha um vínculo muito próximo com ela. E o resto da família dela eram de outros estados, então ela ficava lá sozinha. Eu acho que ela tinha uma tendência à depressão. E aí... Tadinha. E aí ela populou a casa, com uma casa pequena, com 3 cachorros grandes, um gato, um papagaio e uma cacatua. Mas assim, ela não saía da poltrona dela, ela não conseguia cuidar deles, ela não tinha dinheiro pra cuidar deles, ela não limpava a casa. Ela chamou outra intercambista também, então eu dividia a casa com uma alemã, que era muito da pá virada, que assim, completamente fora do ar. Ela tava completamente à parte do que acontecia ali no mundo real. Mas era legal também. Só que assim, como a outra intercambista saía muito... essa mãe, essa host mother, ela acabou se apegando mais a mim, então ela não queria que eu saísse. Ela ficava chateada quando eu participava dos eventos da escola. Putz. E aí eu comecei a ficar com dó, mas ao mesmo tempo eu também comecei a ficar muito trancafiada lá, né? Eu não tinha ido lá no colegial com 15 anos pra ficar dentro de casa limpando a casa. Sim, e cuidando dela e fazendo companhia pra ela. Por mais que eu fizesse de muita boa vontade quando eu fazia lá, quando eu tava com ela. Aí passaram 6 meses, eu falei, bom, acho que eu vou mudar de casa, porque não vai ser muito produtivo, assim, em termos de intercâmbio, eu ficar aqui mais 6 meses, sabe? Você ficou 1 ano no total? 1 ano no total. Tá. E aí eu pedi pra mudar de casa, tinha uma menina da escola que falou, não, vem morar comigo, tinha uma outra alemã na casa dela, falou, não, vem pra nossa casa, não sei o quê, era do time de vôlei. Eu falei, bom... Partiu, conversei, a mulher do intercâmbio foi lá, viu que realmente era uma situação de mudar, mudei e fui para uma casa pior. Deus falou, não, ainda não. E aí eu fui para uma casa que era uma casa muito mais bonita, uma casa maior, sabe? Tinha mais pompa, mas assim, era um pai separado, que passava o dia com... uma garrafinha de uísque ali dentro de um pacotinho, né? Ele ficava bebendo ali na miúda. A filha ficava nos treinos o dia inteiro, o tempo inteiro. A outra alemã também, eu não sei se é coisa de alemão, gente, mas era outra que, assim, tava completamente à parte ali do que acontecia. E ele começou a vir pra cima de mim, pra me encostar. Caramba! E aí eu comecei a panicar, porque eu estava lá sozinha. Sim. E aí minha mãe, óbvio, toda mãe, né? Liga bem na hora do caos. Ela me ligava, eu tinha comprado um celular pra ela poder falar comigo quando ela quisesse. E ela ficava desesperada. E ela falava pra mim, ela falava, Beatriz, se você quiser voltar, você volta. Mas eu não vou ter dinheiro pra te mandar de novo depois. Então, vê o que você acha melhor você fazer. Porque vai ter homem em cima de você, assim, a sua vida inteira. Você precisa aprender a se defender, você precisa aprender a ver isso. Que assim, eu fui muito Highlander, né? Porque eu era muito nova na época. Claro. E aí... Ainda mais morando com um doente então, desse. E sozinha, né? E o cara era enorme. Eu sou miúda, o cara era grandalhão, sabe?
E aí, o que eu comecei a fazer era... O Kentucky é um interiorzão, né? É o pessoal bem redneck mesmo. Lá realçam. Você tem o famoso restaurante lá, KFC, né? KFC. Exato, eles. O próprio. E era um pessoal, assim, fora esse problema da casa, a cidade em si era uma cidade pequena. E era uma cidade religiosa mesmo, né? Mais então, protestante ali, né? Total protestante. Tá. Acho que eu tinha conhecido 2 pessoas católicas só. Porque você conhecia a cidade inteira com 2 mil habitantes. É bem batista, né? Total. Entendi. E aí eu ficava muito bem com as pessoas da cidade. Eram pessoas boas, sabe? E aí eu descobri que um menino lá da escola que era super legal, ele era vizinho da minha casa. Eu não sabia. E aí eu comentei com ele o que estava acontecendo. Ele tinha 6 irmãos, então eles eram em 7. E ele falou, não, vem lá em casa. E aí eu comecei a participar das refeições, uma família que sempre rezava antes de comer, uma família muito legal. As meninas bordavam, me ensinaram a tricotar, os meninos iam caçar, pegavam as caminhonetes Ford deles, iam girar o carro na lama. Bem coisa de filme, né? Muito. Mas era assim, muito do bem. Então assim, foi essa família que me deu base pra ficar lá. Porque o que eu fazia, em vez de eu passar o dia inteiro na escola, porque eu fiquei muito desorientada depois que isso tudo aconteceu, eu fui buscar abrigo na família. Sei. Então eu passava muito tempo com eles. Eu voltava lá só pra dormir e me trancava. Acordava e ia pra escola, e depois da escola ficava na casa dele e voltava. Era só dormitório, né? E aí eu consegui ficar lá, voltei 100% fora do ar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu voltei, eu não conseguia nem falar direito, assim. Todo mundo me achou muito estranha quando eu voltei. E aí, assim, eu achei que o meu intercâmbio fosse ser umas férias do caos que tava a minha vida aqui no Brasil, né? Adolescência, mudança de escola, conheci meu pai. Gente. Nossa, uma coisa atrás da outra. Eu queria muito que fosse um passeio pra mim, mas não foi. Então, quando eu voltei, eu tive que enfrentar tudo aquilo de novo. Então, eu tive que ver como que eu ia criar hábitos de estudo, porque eu nunca estudei. Eu sempre tirei nota só de prestar atenção na aula. Então, essa escola não era o suficiente. Mas eu também nem pude voltar para ela, porque ela só aceitava intercambista que ficasse 6 meses fora. Exatamente para conseguir acompanhar a escola. Terminei em outra escola e reestabeleci o contato com meu pai e com a família dele, que eu acabei conhecendo antes de ir, né? Eu conheci ele na Páscoa. Ele me convidou para comer, para um almoço, que a família dele ia estar. Então, meu irmão, minha irmã e minha madrasta. Tá. Porque até então eu não tinha tido um vínculo com ele, né? Quando eu precisei da autorização dele para ir embora do país, porque então eu estava registrada com o nome dele, antes eu não estava. Eu precisava da autorização dele. Aí ele me ligou e perguntou: Beatriz, você quer só me conhecer? Ou você quer só a minha autorização ou você quer me conhecer? Eu falei, não, eu quero te conhecer, né? Porque então ele estava dando um passo, porque da outra vez foi ele mudo na minha frente. Sim. E aí foi muito legal, porque eu olhei pra ele e quando ele tava, né, ele se preparou então pra me conhecer, tinha muita coisa em comum, coisa que eu não conseguia enxergar na família da minha mãe, que eu consegui ver nele, então fluiu. A família dele também foi legal comigo, me receberam bem, só que na volta eu tava travada, então eu consegui voltar um contato mais fácil com ele, mas não com os meus irmãos, não tão tranquilo como foi antes de ir. E aí é isso, aí depois eu terminei o colegial, como eu tava muito fora do ar e a academia, o esporte sempre foi pra mim uma muleta, né, nos problemas, em qualquer coisa que eu tinha que enfrentar na vida, a academia tava ali do meu lado. Eu acabei indo fazer educação física. Tá. Embora dentro do meu coração eu soubesse que não era aquilo que eu ia fazer. Primeiro porque o que eu queria, na verdade, era fazer medicina. Ou até psicologia. Mas tiveram coisas que me fizeram mudar de ideia. Então, a psicologia, eu lembro da minha mãe falar muito claro uma vez, que eu falei quando eu era mais nova, que eu falei, eu acho que eu queria ser psicóloga, eu gosto disso, né? Ela falou, não, Beatriz, psicóloga é coisa de louco. Eu falei, bom, então psicólogo não, porque psicóloga é coisa de louco. E aí, medicina, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre pirei no corpo humano, né? Ainda mais se tinha esporte também, eu sempre gostei. Mas
tinham duas coisas. Uma é uma faculdade cara. E eu ia precisar depender da minha mãe, do meu pai, e eu não tinha sido treinada para aquilo a minha vida inteira. Então me incomodava muito. Meu pai é psiquiatra. E quando ele me conheceu, ele me fez fazer um teste vocacional para ver para que lado que eu tinha que direcionar esse lance do vestibular. Uhum. E deu diplomacia. Diplomacia. Olha só. Só que eu detesto história. Esse pequeno problema. História e geografia é uma coisa que eu acho muito chato. Uhum. E aí deu uma bugada na minha cabeça. Eu fiquei... E ele me disse também, ele falou, não, eu não acho que você tinha que fazer medicina, Eu não sei, eu lembro dele me mandar uma que me deixou meio confusa, porque eu falei, poxa, mas ele é psiquiatra e a gente é tão parecido, então ele deve saber do que ele tá falando. Uhum. Me deixou meio confuso. E aí juntaram todos esses fatores, eu falei, não, vou pra educação física, vou colocar minha cabeça no lugar e vamos ver qual que vai ser. Uhum. Comecei a fazer educação física, já comecei a trabalhar em 2 trabalhos ao mesmo tempo. Ia pra faculdade de manhã, à tarde numa academia, à noite em outra. Uhum. Tava me sentindo uma adolescente ganhando dinheiro. Tava sucesso. Mas depois você percebe que essa independência que eu buscava ia acontecer num período muito longo. Eu via gente que tava ali há muitos anos com uma situação financeira ainda muito apertada. Uhum. E eu não tinha, por mais que eu gostasse de esporte, a minha cabeça e a minha forma de pensar era muito diferente em muitas coisas do pessoal de lá. Então eu comecei a ficar meio perdida. Eu, sei lá, tava esperando pra entrar na sala de musculação, eu pegava o meu livro pra ler. Aquilo era um ET, sabe? Você tá lendo? Que livro é esse, sabe? Uhum. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer direito. Uhum. Eu vou fazer direito porque tem um leque de opções. Se por um acaso for mesmo diplomacia, eu tô no caminho. Se não for, eu tenho várias alternativas. Eu gosto de ler, nunca me custou ler, é uma coisa fácil pra mim. Uhum. E eu continuo a fazer minha academia e vida que segue. Uhum. E aí fiz o direito, que aparentemente foi só pra conhecer meu marido. Trabalhei logo no mercado financeiro, consegui a independência que eu queria logo de cara. Onde que você fez direito? Eu fiz direito na PUC. Na PUC. Na Tá. PUC. E aí já comecei a trabalhar no mercado financeiro, então o salário já era bem maior. Bem melhor. Junto com o resto da pensão que sobrava do dinheiro que meu pai me dava, né, de pagar a faculdade, sobrava pouco. Uhum. Mas juntando com o meu salário e com o VR que eu vendia na época, eu já consegui organizar minhas contas e morar sozinha. Antigamente podia fazer isso, né? Vender o VR, né? A gente Hoje em vendia. dia eu não sei se ainda dá. Eu não sei. Mas eu juntava todo o grãozinho ali pra falar, não, eu vou conseguir. Eu fui treinada a vida inteira pra isso. E Agora você falou que trabalhou no mercado financeiro, né? Bem desafiador também eventualmente Sim. não é um ambiente muito, muito fácil. Mas em que parte do mercado financeiro você trabalhou? No jurídico. No jurídico, mas de banco? Primeiro num banco de investimento, que foi onde eu conheci meu marido. Nossa, banco de investimento, qual que era? É o Bank of America Merrill Lynch. Ah, banco gringo ainda. Gringo. É. Que o inglês já abriu essa Já porta abriu a pra mim. porta. Pra alguma coisa valeu esse sofrimento todo. Aham. E aí eu fiquei meus 2 anos de estágio obrigatório lá, mas como eu não podia ser contratada, porque pra você ser contratada no jurídico, você precisava ter a OAB. Só que eu tava no 2º ano da faculdade. Então, ou eu mudaria de área, ou eu mudaria de emprego. Então, eu acabei mudando pra um escritório, topzera também, Uhum. mas que não tinha o meu perfil. Acabei mudando e depois fui ainda trabalhar num fundo, que foi quando eu percebi que aí eu já tava com meu marido que não ia vingar a carreira pra esse lado. Num fundo de investimento, Um você foi fundo. realmente a carreira do mercado financeiro ela é bem, bem desafiadora, assim, né? Assim, esse último emprego que eu fui, eram só mulheres, Uhum. mas eram mulheres que não tinham filhos, que realmente focavam ali na carreira. E assim, o que elas ganhavam era sucesso. Uhum. Era assim, vou almoçar no shopping e voltava com uma sacolinha da H Stern, sabe? Uhum. Era assim. Financeiramente falando, ali tinha uma perspectiva enorme pra mim. Só que, a partir do momento que eu comecei a namorar com meu marido, Uhum. eu comecei a ficar perdida. Uhum. Porque assim, eu que adorava virar à noite trabalhando, achava muito legal receber ligação de advogado de fora do banco pra falar dos documentos.
aquilo perdeu. Eu queria ir pra casa porque o meu marido era tudo na minha vida. O nosso namoro foi tão intenso, tão rápido, que em uma semana, a minha mãe virou pra mim e falou assim: nossa, Beatriz, mas quem é esse cara? Coitado, vai chorar se você terminar com ele. Eu falei: não, mãe, com esse eu vou casar. Ela falou: mas nossa, nunca te vi falando isso. Eu falei: não, mas é que com ele é diferente. Por que com ele é diferente, né? Eu acho assim, eu trabalhei 2 anos com ele, sem ter absolutamente nada. E claramente ele já era casado. Claramente era uma pessoa que não estava feliz no relacionamento. Chegava com a cara fechada, ia embora com a cara fechada, mas no decorrer do dia ele ficava super bem, era extremamente inteligente, profissional. E apesar desse casamento que claramente não estava bom pra ele, eu nunca vi ele tendo uma postura errada, sabe? Com relação ao relacionamento dele. Sobre essa questão, acho que é até interessante, né? O pessoal deve ter tomado um susto agora. Total. Mas explica certinho, porque você falou que foi um casamento aos olhos da lei. Mas, aos olhos da lei, não. Mas a igreja fez passou pelo tribunal eclesiástico. Sim. E teve o processo de nulidade matrimonial. Sim, mas isso foi só depois. Tá. Mas, quando a gente começou a namorar, porque assim, como eu vou explicar, porque senão vai ficar esquisita mesmo a história. Conta aí pro pessoal. Quando eu saí do banco, eu comecei a passar muito mal de nervoso e eu não sabia por quê. Mas eu comecei a ficar sem dormir, eu comecei a ficar com dor nas costas. E aí, de repente, ele me chamou pra almoçar. Eu achei estranho, mas como a gente trabalhava junto ali no departamento, eu falei, bom, ele era meu chefe ali. Vai que era alguma coisa, né, de trabalho. Ele era amigo do meu chefe no escritório que eu fui. Manter, né, ali a política da boa vizinhança, isso profissionalmente pode ser bom pra mim. A gente foi almoçar. Só que assim, a gente foi almoçar, a gente entrou num restaurante, que ele me disse que tava devendo um almoço, que até hoje eu não sei que almoço é esse que ele tava me devendo, mas ele disse que ele tava. A gente sentou numa mesinha, tinha umas flores na mesa, em toda a mesa, e ele, na hora que eu sentei, ele falou: Bia, desde que você saiu do banco, eu não consigo parar de pensar em você, eu tô me separando, e eu queria saber se você aceitaria sair comigo quando eu me separar. Eu achei que aquilo fosse a maior balela da vida, sabe? Não entendi nada. Eu falei: vai resolver sua vida e depois a gente se fala. E aí, depois de 3 dias, ele falou que já tinha saído de casa. Só que nesses 3 dias, eu sonhei, eu acordei no meio da noite, fui lavar louça lá na minha casa, tudo. E eu comecei a ter flashes do meu sonho, de como eu era apaixonada por ele. Eu falei: meu Deus, gente, que horror, ele é casado. Crises. Só que aí teve uma despedida de um advogado que trabalhava com a gente no banco. A gente foi, ele já estava separado, fora de casa. E aí aquela galera errada do banco queria levar ele pra uma balada. E eu falei: não, você não vai na balada, você vai ficar comigo. Aí ele ficou, e desde então a gente começou a namorar e não se soltou mais. E o comprometimento que a gente teve foi como se a gente tivesse realmente assumido um compromisso sério um com o outro, sabe? Ele caminhou direitinho com as coisas que ele precisava com relação ao divórcio, tudo. Eu não tinha a menor ideia com relação à situação da igreja, que ele nem sabia que se eu fosse numa missa eu não ia poder comungar. Eu era tão não esclarecida que eu não tinha esse conhecimento. Então, assim, pra mim, eu tava fazendo tudo direitinho. Ele tinha se separado, os papéis estavam rolando, ele já tava comigo, não tava mais, sabe? Eu já morava sozinha, então ele já tava ali comigo. Quando o relacionamento continuou rolando e eu comecei a entender, eu falei: gente, tinha que ver essa história de casamento, então, né? Tipo assim, eu queria, como eu tinha sido criada nessa... Não vou falar nem na educação católica, mas nessa esfera católica, o casamento católico era algo que fazia parte do que eu pensava de um casamento. Sim. Embora nunca tivesse sido o foco da minha vida, se estamos falando de casamento, esse é o caminho. E eu comecei a ficar bem arrasada quando eu comecei a entender que o buraco era bem mais embaixo. Mas, assim, ele já tinha uma filha que na época que ele se separou tinha 11 anos. Então, um monte de processo judicial já começou a rolar. Eu via o quanto a questão da filha dele era algo muito importante para ele. Então, eu não queria pôr em risco perder uma pessoa... que eu achava tão perfeita para estar ao meu lado.
Porque a gente sempre se deu muito bem, assim, é impressionante. Parecia que, assim, em termos pessoais, a gente já se conhecia de anos. E não, era só do trabalho, mas a gente nunca teve problema de se dar bem com relação a nada fora do âmbito profissional. Então, ele encaixava muito pra mim. Eu tinha pra mim que eu ia estar do lado dele e ia sempre fazer de tudo pra deixar ele feliz. Não sei se eu ia conseguir efetivamente, porque eu sabia que era uma situação complicada, né? Uma filha de 11 anos, uma ex-esposa que, né, tinha todo um histórico. Mas eu acho que o fato de eu ter sempre essa preocupação fez a gente postergar o lance, né, de nulidade. Mas eu acho que foi no tempo de Deus mesmo, foi no tempo certo. Porque só depois que terminaram todos, acho que eram uns 4 processos judiciais. Que demoraram, assim, 4 anos. Foi muito. Aí, então, a gente deu entrada quando já estava tudo bem no processo. Quando o meu vínculo com ela, com a filha dele, já estava muito bem estabelecido. A gente entendeu que era a hora, que não ia machucar mais ela de tudo que ela já tinha passado, que a gente já tinha maturado muita coisa com relação à nossa fé, porque nesse meio do caminho foi quando eu me reaproximei da igreja. Eu tinha até deixado de batizar as crianças. Eu fui batizar os nossos filhos quando tinham 4 já. Então, foi um batismo... E foi os 4 ao mesmo tempo. Foi os 4 ao mesmo tempo. Entendi. Porque foi a hora que a gente conseguiu se reaproximar. Porque queriam que batizar as crianças. Quando eu fui ver, logo que nasceu a primeira, eles queriam batizar usando a certidão de casamento dele, que a gente já sabia que era um casamento nulo. Aquilo pra mim foi um absurdo. Tá. Agora eu tenho algumas perguntas sobre isso. Até acho que a questão... sobre a nulidade é bem importante. Não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas no catolicismo não existe o que a gente chama de separação. Agora, existe algo que não é separação, que chama nulidade matrimonial. E pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Vocês passaram pelo processo de nulidade matrimonial, onde um tribunal da igreja analisou o testemunho, as provas, as evidências, e depois o tribunal da igreja dá uma chancela e fala, de fato, esse sacramento nunca aconteceu. Exato, é isso. Quando eu sou catequista, né? Então eu dei uma aula sobre isso há algum tempo, faz acho que uns 6 meses, né? E aí me surpreendeu, porque eu percebi que existem mais de 20 cláusulas que podem tornar nulo o sacramento no ato. Então, como que funciona? Mesmo que você tenha ido à igreja católica, se apresentado diante do padre, tenha convidado todos os seus parentes, você está diante do altar, faz todas as promessas, se por um acaso existir alguns desses 20 impeditivos, acho que até um pouco mais do que isso, qualquer um deles, mesmo que o padre te diga, e eu vos declaro marido e mulher, não aconteceu o sacramento, porque tinha algum impeditivo. Sim. Então existem vários, vamos dizer assim, várias cláusulas que podem tornar nulo no ato o sacramento do matrimônio. E aí, para verificar se é nulo ou não, normalmente vem quando há alguma crise nesse sentido. Vamos verificar se é nulo ou não. Claro que a igreja desaconselha, mas quando acontece, então tem um tribunal, ou seja, tem um juiz que vai analisar os testemunhos de ambos os lados, as evidências, as provas, etc. Então vai chancelar se de fato aconteceu, e se aconteceu, aí já era, aí não tem separação diante da igreja. Mas se a igreja dá a chancela de nulidade matrimonial, reconhece que não aconteceu o sacramento, então você pode literalmente casar. Não é casar de novo, é casar porque de fato o seu primeiro casamento não aconteceu. Sim. E pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Foi isso. Ah, entendi. Perfeito. E... Feito esse disclaimer, como que foi, então, essa virada de chave para vocês na questão da aproximação com a igreja, né? Você falou que começou a estudar, aí já se aproximou do batismo com os filhos. Então, na verdade, foi o batismo dos filhos que me fez me reaproximar, porque a gente se mudou, e eu falei, bom, agora é outra paróquia aqui, vamos ver. Porque a gente ainda não estava com os documentos da questão da nulidade. Mas eu falei, é outra paróquia, vamos ver se a gente consegue fazer o batismo mesmo antes de ter essa nulidade decretada. Porque eu já tinha muito certo no meu coração que era nulo mesmo o casamento. De tudo que a gente já tinha conversado, estudado, ele mesmo ido atrás disso antes de se separar.
Aí eu fui sozinha um dia na igreja, deixei as crianças em casa, entrei, não tinha ninguém, fui no fundo da igreja e, gente, eu não sabia nem o que era um sacrário, Lucas, pra você ter uma ideia. E eu parei na frente do sacrário. E aí passou uma moça, ela falou, posso te ajudar? Eu falei, sim, eu queria ver a questão do batismo. Vocês fazem batismo aqui? Ai, fazem. Aí eu virei e falei assim, mas eu queria saber que documento que usa. Porque eu fui batizar os meus filhos e pediram o documento da certidão do casamento do meu marido, mas que a gente sabe que é nulo, ele vai ver isso, mas a gente não queria deixar de batizar nossos filhos. Eu fui ver isso na nossa primeira filha e eu já tô grávida da quarta. E eu ainda não batizei eles. E aí, a moça que tava falando comigo, ela falou, não, pode dar uma olhada nisso, vem amanhã aqui na missa diária, vai dar certo, eu passei por isso. Não é à toa que a gente tá aqui na frente do sacrário, e eu pensei, gente, mas o que é sacrário? Mas tudo bem. Aí ela falou, vem na missa diária amanhã, e aí você conversa com fulano, nem lembro qual era na época, eu acho que era com o diácono que ia estar lá. Eu falei, bom, a missa era às 7:30 da manhã, eu sempre fui uma morning person, eu falei, tá bom, quer saber? Vou na missa. Acordei e falei, amado, vou na missa. Na missa? Eu falei, eu fui lá na igreja e aí eles falaram pra eu ir que tem uma missa muito gostosa às 7:30 da manhã, eu vou lá. Aí eu fui na missa, meia horinha de missa, uma missa diária, delícia, numa praça toda arborizada. Gente, eu falei, que coisa mais maravilhosa. Sabe aquele dia que você vai na missa, que o padre celebra a missa inteirinha pra você? Parece que você tinha que estar lá mesmo. Eu quis voltar todo dia. Eu comecei, a partir de então, do nada, sem entender nada, eu comecei na missa diária. O meu avô sempre foi nas missas diárias. Também sem entender nada, tá? Mas ele foi. Ele ia, e eu tenho certeza que ele não tinha o entendimento de doutrina que agora eu tenho, mas ele ia, e claramente aquilo era muito bom pra ele. E aí foi muito bom pra mim também e eu comecei a ir. E aí nessas idas diárias à missa, eu conheci uma pessoa que veio me abordar, eu já tava barriguda. Ai, é seu primeiro filho, eu te vejo sempre na missa. Eu falei, não, é a quinta. Eu falei, era a quinta porque a mais velha dele também morava com a gente. Ela morou 7 anos com a gente e eu sempre, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que pegar ela pra mim também, eu falei, então tá, então ela é minha também. E eu sempre tive ela como minha filha. E aí ela falou, sério? Não, eu tive 4 também, e eu adoro, não sei o que. Ela falou, você conhece a Opus Dei? Eu falei, não, só de nome, mas não conheço nada. Aí ela me deu um folhetinho do São José Maria e falou, pega o meu telefone, se você quiser, toda sexta-feira a gente faz um grupo lá em casa. E eu não sei porquê, eu gostei tanto dela. Eu comecei a encontrar com ela na missa e aí depois de um tempo eu comecei a frequentar. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender que, gente, eu não fiz a crisma. Gente, eu não sei nada disso. Meu Deus, eu esperei tanto tempo para batizar as crianças. Como assim? Mas eu tô em pecado mortal? Não. Não é possível. Eu sempre fiz tudo direitinho. Eu tô em pecado mortal? Não é possível. E assim, foi um choque cada vez maior pra mim, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou uma pessoa alegre e prática e eu boto a mão na massa. Então, tudo que eu lia e estudava começou a dar base pra tudo que eu era, não só em termos de fé, mas na vida. E quando isso começou a encaixar, assim, sabe aquela falta de paciência que você tem com o filho? Aquela dificuldade que aparece e você fala, meu, não vou ter força pra enfrentar. Perdeu, a perspectiva mudou completamente. Eu não comecei a viver no mundo da lua, mas eu sentia que aquilo era muito pequeno, perto do que eu tinha com a minha família, perto do que Deus tinha feito por mim. Sabe quando... E aí eu falei, gente, esse lance de fé católica, como que não me ensinaram isso na escola? Eu comecei a ficar bem chocada.
Mas aquilo começou a me cativar de um jeito que eu não consegui mais deixar de estudar, porque aquilo me aproximava, porque aquilo me fazia bem, aquilo fortalecia tudo que eu era, dava base para uma tempestade passar e não me derrubar. E aí foi esse o meu caminho com relação à fé, assim. A estudar foi a Opus Dei que começou a me dar instrumentos para fundamentar a minha fé mesmo. Então, só para o pessoal de casa entender, você começou a frequentar, então, esses círculos. O que é um círculo? Só para o pessoal entender, é uma reunião? Uma reunião de mulheres, a Opus Dei faz tudo, separa homens de mulheres. E você separa por temas, são pessoas que eu adorei conhecer, pessoas que viviam bastante como eu, ou pelo menos buscavam viver como eu. Fazendo o que precisava ser feito, alegres, buscando fortalecer a fé. Então a gente estudava um pouco algum tema e aí depois a gente tomava um café, as famílias começavam a se conhecer. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a rezar muito, porque eu pensei, gente, eu não tenho nem padrinho para os meus filhos. Deus, você precisa me dar esses padrinhos, como que eu vou achar esses padrinhos? Eu entendi agora o conceito de padrinhos. Só que eu vinha de um círculo que ninguém frequentava igreja, ninguém estudava, ninguém nada, então eram pessoas como eu. Que viviam direitinho a vida, eram pessoas boas, mas não eram pessoas que iam ajudar os meus filhos no caminho da fé. Tá. Então eu comecei a rezar e de repente uma família mais maravilhosa do mundo caiu no meu colo. Olha que bênção. Não, perfeito, Bia. Acho que foi realmente uma história assim de superação mesmo, né? Sim. É uma história de redenção, né? De certa forma, você começa ali, passa por todas essas dificuldades e acaba caindo, né, nos colos de Cristo, né? Então, realmente é uma história de superação bem bonita. E agora vamos falar então sobre o que o pessoal deve estar se mordendo em casa, que é a criação de 7 filhos, né? Sim. Como que é isso, como que né? de repente alguém que nem queria ter filho... Então, com certeza a gente tem muitas perguntas sobre isso, né? Em primeiro lugar, a diferença de idade deles é muito, muito distante? Não, é entre 1 ano e uns meses, no máximo 2 anos. Tá, são quantos homens e quantas mulheres? São 4 mulheres e nasceu agora o meu terceiro menino. Terceiro menino. E como que é a rotina dessa garotada aí no dia a dia? Como que é o seu dia a dia? Que você acorda, eu nem imagino. Bem animada. Mas sempre foi, né? Já assim... tem gente pendurada no telhado. Com certeza. É uma casa bem equipada contra acidentes. Sei. Mas, assim, eu sempre fui uma mãe muito ativa. Como eu saí logo do mercado financeiro, que eu engravidei, eu saí antes de engravidar e antes de casar, porque eu já sabia que a minha vida ia ser incompatível. Nasceu a minha primeira filha. E eu tava super feliz, porque eu sempre fui super apaixonada pelo meu marido, tava feliz da vida que a minha filha tava lá, mas eu não entendia nada da importância de eu estar lá com ela. Então foi difícil, tive que fazer terapia, né? Fiz psicanálise. Como eu sempre gostei de estudar psicologia, comecei a tentar me instruir nesse sentido, comecei a ler bastante coisa, comecei a fazer psicanálise. Essa primeira filha veio e eu tentei manter quem eu era. Então eu sempre fui muito ativa, levava ela pra cima e pra baixo, nunca fui muito de ficar brincando. Então cuidava dela do jeito que eu conseguia, deixava ela pendurada em mim, que nem meus avós faziam com eles durante o dia. Aquilo foi bom pra mim, então vai ser bom pra ela. Mas como eu ainda estava muito distante da fé, você se perde um pouco, parece, né? E assim, eu nunca tinha entrado nessa questão da vocação. Então, eu não sabia por que eu estava feliz da vida, sendo que eu não estava fazendo nada do que eu devia. Eu comecei a ficar meio perdida. Ser mãe é uma vocação, né? Sim, mas eu não tinha nem ideia do que era a palavra vocação. Sim. Mas o meu marido é mais velho, então a gente, assim, entrando na questão da abertura da vida, né? Porque de repente veio 7 e eu achei que eu fosse ter no máximo 1. Perfeito, o pessoal também deve estar se perguntando disso, né? No catolicismo existe esse conceito que é a abertura à vida, ou seja, não evitar os filhos que Deus te manda. Sim. E você vive um testemunho vivo da prática disso, né? Sim. Então, conta até um pouco disso, de como que é a aceitação das pessoas ao redor, porque eu sei que
pelo que eu conheço aqui do Brasil, o brasileiro vê muita criança, fala, mas quem que tá pagando as contas? Mas vocês não querem... Crítica. É só crítica, não tem TV né? em casa. Putz, lá nos Estados Unidos eu não via isso. Imagina. Aqui, parece que o cara começa a ter uma raiva, né? Eu já vi várias pessoas sendo verbalmente agredidas em comentário de Instagram por conta disso. É um absurdo, Mas né? é porque você é educado desde sempre a não ter filho. Exato. Filho dá trabalho, filho não vai te deixar trabalhar, filho custa caro. Compra 2 gatos e tá tudo tranquilo. Uma plantinha ali no cantinho, tá sucesso. Conta. Um cacto aqui pra esse cara aqui, ó. Tá uma jogando vez por hard. mês você rega. Mas conta como que é um pouco aí essa questão da abertura à vida e de como que vocês... enfim, vivem também na crítica pública que tem sobre isso, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido todo tipo de comentário possível. Com certeza, até né? família se afastou da gente, né? Família. Uhum. Na verdade, a gente começou com uma abertura à vida sem saber que era aberta à vida. Uhum. A gente casou e já não evitava filho. Então, assim, a gente casou, a Madá veio. Uhum. E aí tava muito fácil. A gente olhava um pro outro, nossa, tranquilo, né, neném? Só mama, dorme, troca fralda, vida tá seguindo. Meu marido mais velho falou, não, eu não quero ser pai velho, então se for pra ter mais, vamos ter agora. Uhum. Então, nunca evitamos. Aí veio, na verdade, antes de vir a próxima, veio a mais velha. Então, a segunda filha que chegou em casa foi a primeira do meu marido e minha segunda. Uhum. Ela veio morar com a gente quando a Madá tinha uns 7 meses e no mês seguinte veio a terceira. Então, veio 2 de uma vez só. Uhum. E aí foi aquele lance de adaptação, da mais velha em casa, a pequenininha eu aprendendo a ser mãe, de todas as idades, grávida de novo. Mas a coisa foi caminhando. A nossa segunda filha nasceu. Ó, se for pra ter outro, vamos ter logo. Porque, senão vai nascer o terceiro filho, eu vou estar com quantos anos? Uhum. Engravidei de novo. Uhum. Só alegria. Óbvio, tinham momentos de estresse, momentos que eram muito difíceis pra mim, porque longe da fé, qualquer coisinha abala a gente, quase derruba. Aí comecei a ficar em dúvida, será que a gente começa a evitar? Porque eu nunca engravidei amamentando, isso sempre aconteceu quando eu paro de amamentar. Uhum. Será? Aí não tava engravidando, eu pensava, gente, será que é uma oportunidade pra eu começar a estudar psicologia? De repente? Nesse processo eu já tinha começado a ir nas missas. Tá. Já tinha começado a frequentar as missas diárias. Uhum. Não tinha não. Eu engravidei, eu comecei a frequentar. Eu não sabia, mas eu já estava grávida. E aí eu pensei, será que eu começo a fazer psicologia, é uma boa hora agora? A gente já teve os 3 filhos, a mais velha tá aqui, já tá tudo certo. Uhum. Não tô engravidando, de repente Deus, eu sempre entreguei tudo na mão de Deus. Mas não tô engravidando, acho que na verdade é pra eu seguir então e começar a mesma faculdade. Me matriculei na faculdade, fiz 1 mês, descobri que eu tava grávida. Eu falei, não, então não são os planos de Deus agora. E aí eu já tava frequentando a missa, então já comecei quando eu comecei a estudar, comecei a entender o lance. E essa minha amiga, ela virou e falou, porque ela que me apresentou a obra, ela falou, olha, Bia, você não precisa ter um monte de filho para participar da obra. E eu falei, não, mas eu acho que eu tô feliz em ter esse monte de filho, eu gosto. Uhum. Já, quando eu fazia psicanálise, a minha psicanalista que eu amava, ela me deu também uma travada no cérebro, porque ela falava, não, Beatriz, tem que parar. E eu pensava, gente, mas eu não quero parar. Por que todo mundo me manda parar de ter filho se eu não quero parar? Uhum. Então, assim, a gente já era aberto à vida, sem entender nem porquê. Eu nem sabia o que era ser aberto à vida. Uhum. E aí, quando eu entendi que a gente batizou, a nossa 4ª filha nasceu, eu falei, gente, eu entendi. É isso, abertura à vida. Então, eu não preciso mais evitar filho. Eu posso ter filho e eu tenho uma justificativa muito plausível. Se alguém me falar alguma coisa, eu falo, mas eu não evito filho. E agora eu sei por que eu não evito filho. Uhum. E aí, veio vindo e nasceu o nosso 7º agora. Olha só. E nossa casa é uma festa do café da manhã à hora de dormir. É um evento, tudo é um evento, tudo é uma alegria. Eles brincam o dia inteiro, eles são muito amigos, eles intercalam grupos de brincadeira. Quando você vai em algum lugar com eles e tem outras crianças, eles se mesclam com essas outras crianças e de repente você olha, eles estão todos juntos de novo. Então eles são amigos. A nossa de 2 aninhos, assim, do nada, no meio da brincadeira,
ela só vai lá e dá um abraço neles. É tipo assim, é muito legal que você é meu irmão, tá muito legal tudo isso. O nosso filho de 3 aninhos, uma vez, a coordenadora da escola veio me falar, que agora eu trabalho na escola que eles estão estudando. Ela veio falar pra mim, ela veio dando risada, ela falou, Bia, você não sabe o que aconteceu. Ela veio dando risada. Ela falou, eu tava apresentando a escola pra um casal e pros filhos, e aí o seu menino tava lá na hora do intervalo, e a outra sua pequenininha tava junto, e aí ele foi lá e deu um abraço nela bem forte, aí quando ele viu eu tava olhando, ele apontou pra ela, olhou pra mim e falou assim, ela mora lá em casa. Foi muito... Gente, é muito legal, é assim... É uma vibe em casa. Eles são um time mesmo. Então, assim, tem briga. Óbvio que tem briga. São todos novinhos, eles não sabem lidar com conflitos, eles têm ciúmes das mesmas coisas, eles têm sono, eles, né? Mas, assim, perto do que eles brincam e do vínculo que eles estão construindo, você aprende a nem dar bola, sabe? Pra esse lado mais caótico. Porque tem o lado caótico. É criança, faz barulho, vai brigar, tem sono, tem bagunça. Eu passo o dia recolhendo coisa em casa. Porque senão eu fico doida. Porque eu aguento barulho, mas eu não aguento a bagunça. Um pouco incompatível com uma casa de 4 filhos. Ainda mais que a gente não tem rede de apoio. Então, assim, é eternamente vivendo em função deles. Mas, assim, você olha, é o nosso combustível. Eu nem lembro direito por que eu tinha a vida que eu tinha antes deles. Não faz sentido nenhum. Se eu soubesse, nossa, eu não ia ter sofrido por tanta coisa lá atrás, né? Que a gente dá importância quando a gente não tem foco no que importa. A gente espana por qualquer motivo. E hoje eu olho pra eles e é assim, por mais que tenham dias difíceis, é muito difícil uma coisa me tirar do meu eixo. Sim, e uma coisa que o pessoal de casa deve estar se perguntando foi, pô, mas a Bia deve ter milhões e milhões e milhões na conta pra aguentar 7 filhos, etc. Adoraria muito. Aí eu ia ter, assim, mais uns 10 sem preocupação nenhuma. Se o pessoal quiser mandar um pix aí, pode mandar. Pode mandar, daqui a pouquinho eu passo. Mas conta um pouco disso, realmente precisa ter milhões e milhões pra ter 7 filhos? Ou... Não precisa. Eu vi uma coisa uma vez de uma amiga no trabalho, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Assim, como que você tem dinheiro pra tanto filho? A gente não começa a ganhar mais quando a gente tem mais filho. Mas assim, a gente sempre vai pegar o que a gente tem e dividir entre quem precisa. E assim, cada vinda de um filho realmente veio com um peixinho debaixo do braço. Então, a gente sempre ficou um pãozinho debaixo do braço. A gente sempre teve essa preocupação, né? O meu marido mais velho, então já estava num estágio mais adiantado da carreira, então conseguia prover para eu ficar em casa, mas nunca esteve nos nossos planos eu não voltar a trabalhar, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo imaginar a ideia que eu ia inventar de ficar desocupada na vida. Então eu sempre me ocupo. Então os filhos me ocupam, mas então a gente nunca se preparou para ter esse monte de filho e eu tô ocupada com eles e o dinheiro tá vindo só de uma pessoa. Então a gente começou a direcionar diferente a partir do momento que... Não, então, se a gente vai realmente não evitar filhos, a gente precisa traçar um plano. Então, como eu sempre... Quando eu parei de trabalhar e comecei a ter filho, eu já estudava, porque eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho, então eu não tinha referência nenhuma de educação, do que eu ia passar, amamentação, parto, nada. Não sabia nada de nada. Foi tudo uma surpresa pra mim. Então, as consequências também foram uma surpresa. Como eu não tinha com quem compartilhar essa história, Instagram ainda era muito escasso na época, não tinha onde você pegar essas informações. A vida, cada um vive no seu apartamento em São Paulo e você não compartilha o dia a dia com famílias mais. Ainda mais que a gente não frequentava a igreja. Eu comecei a ler. Então, eu já vinha estudando. E aí, quando eu percebi que eu ia ter que voltar a trabalhar... Gente, eu não queria voltar a trabalhar com direito de jeito nenhum. Fiquei muito chocada com a frieza das pessoas, com a vida que eu ia ter que ter longe dos meus filhos. Eu gostava de estar no dia a dia com eles. Não queria que outra pessoa tivesse... vendo eles andarem pela primeira vez, sabe? Desse comida pra eles, pegasse eles do banho e cuidasse deles. Eu queria fazer isso. Em algum momento eu ia ter que começar a trabalhar, então eu peguei esse tempo pra começar a me preparar. Então, ao longo de todos esses anos, esses 10 anos, a minha mais velha tem 10 anos, eu comecei a ler, a fazer curso, a
a pensar que direção que eu ia tomar. Então, assim, eu... Tá aí um curso que o pessoal acha que com certeza ficaria interessado, viu? Não, e eu preparo eu tenho, porque eu tenho experiência e eu realmente me preparei ao longo desses anos. Aí, eu já tô anunciando antes dela anunciar. Uma hora vai soltar um curso de como ser mãe de 7, viu? O maior prazer, é o que eu mais amo. Uhum. Então, eu comecei a fazer curso mesmo, não só de psicologia, mas de orientação familiar. Agora eu tô fazendo pedagogia e psicopedagogia, porque eu achei que, como acabou fazendo mais sentido eu começar a trabalhar antes do que eu achei que eu fosse, então agora eles já estão na escola e eu comecei por aí o caminho até chegar nessa parte mais de consultório, sabe? Que eu gostaria muito. Nessa parte mais de ajudar as pessoas, porque me faltou muito alguém assim. Uhum. E quando eu vejo amigas sofrendo ou contando de como é difícil, e assim, problemas que, se você mudar um pouquinho o modo de olhar, o que importa, você começa a destravar o processo. E aí você trilha o seu próprio caminho nesse sentido. Porque não adianta você começar a copiar a moça do Instagram. Não dá, porque a realidade dela é outra. Você tem outra realidade. Então, eu acho muito importante que as pessoas tenham essa consciência e busquem se instruir nesse sentido para trilhar o caminho delas. Que foi o que eu acabei fazendo, é que o meu foi mais a trancos e barrancos. Eu gostaria de facilitar a vida dos outros. E uma coisa que você falou, eu achei interessante, né? Uma psiquiatria, psicologia, mais psicologia, né? Ser terapeuta, etc. Hoje em dia, existe muita demanda para terapeutas e muita gente gostaria de ter uma consulta, né, e mora em outros estados. Hoje, com a internet, com o Zoom... Não, é muito mais fácil. É muito mais tranquilo, né, para você fazer consultas online, etc. Inclusive, isso até capacita as mulheres que querem ter muitos filhos e querem trabalhar eventualmente. Com certeza. Né, utilizar essas funções, etc., para também ter uma renda extra. Não, e foi o recurso que eu mesma usei para me instruir, porque eu só consegui fazer cursos online. Eu fiz uma pós de 2 anos online em logoterapia, a especialização foi também online. É o que dá para fazer. Eu acordo até hoje, eu acordo antes das crianças, 5 da manhã, para eu conseguir estudar, porque depois que eles acordam, muito difícil. E uma coisa que o pessoal deve estar se perguntando também é isso, né? Eu não consigo nem imaginar. 7 filhos, cada um deles dorme em um horário, ou tem que ser um negócio meio xiita? 9 horas todo mundo dorme. É meio xiita no sentido de ir para o quarto e a casa vai ficar em silêncio. Tá. Então, os mais novos, os 4 mais novos e agora o Pitoquinho também, cedo já estão quietinhos. As maiores eu já percebo que elas estão num outro ritmo. Tá bom. Então, assim, 8 e pouco, todo mundo pro quarto. As 2 maiores eu sei que ela fica pintando um pouquinho antes de dormir, a outra lê. Elas ficam um pouquinho, esticam um pouquinho mais, mas assim, umas 9 e pouco elas já estão dormindo. Então, tem que seguir o mesmo, porque senão agita a casa. Se agita a casa, a vida desanda. Eu imagino. E assim, coisas... Vamos assim, num dia a dia, imagina, você acordou hoje, qual que vai ser, vamos dizer assim, o seu dia? Como que ele é desenhado? Ou cada dia é um dia? Por exemplo, vai ter às 8 horas da manhã, vou levar todo mundo para a escola, o café da manhã é mais ou menos nesse horário. Como que você desenha o seu dia hoje? Você consegue ter uma rotina fixa? Com certeza. É assim, é uma rotina fixa, mas é uma rotina adaptável ao longo do dia todo, porque são crianças, são muitas, e vai aparecendo incêndio que você precisa apagar e dar uma reorganizada ali na rotina. Mas tem uma rotina que segue. Porque senão eles mesmos ficam desorientados. Então, dá um exemplo assim, acorda, café da manhã, vai pra escola. Tá. Por exemplo, essa semana, 4 dias, 3 ficaram em casa porque estavam com o peito bem atacado. E ano passado eles tinham tido início de uma pneumonia. Eu fiquei com medo, deixei em casa. Tá bom. Sexta-feira, todo mundo teve que ir pra escola. Caos. Não, eu não vou mais, essa semana eu não vou. Eles criam uma rotina na cabeça. Não, eu avisei que hoje vocês iam. Então, qualquer coisa que muda a rotina, hoje já foi mais caótico em casa. Então tem que ser um esquema meio militar, assim, né, às vezes. Tem, mas assim, é um militar, eu penso pelo menos. Eu acho que também tem perfis de famílias. Tá. Eu sou uma pessoa muito alegre. Então, por consequência, meus filhos são assim também. Então, se for uma coisa muito travada,
vai ser chato pra eles, e se é chato pra eles, eles vão fazer ser chato pra gente também. Entendi. Eles vão causar. Então, assim, tem a rotina, mas você tem que dar uma brincadeira ali, você tem que levar de um jeito leve, porque senão fica muito chato. Eu não quero que... Eu fico muito preocupada deles terem um registro de ser chato crescer numa casa, numa família com muitos filhos. Eu quero que eles tenham boas lembranças. Então, a minha vida não foi rígida, a minha criação. Foi repleta de carinho de todos os lados. Eu acho que é até por isso que eu sempre fui muito mansa de receber meu pai. Eu não era arisca. Tá. Eu sempre recebi muito amor. Então, eu quero que eles recebam muito amor também. Então, eu me esforço para manter essa rotina, essa ordem, com firmeza, porque eles são muito ligeiros e eles tentam driblar a gente com cada palavrinha que eles usam, que a gente usa, cada coisa. Eles tentam fazer do jeito deles. Eles são espertos. Mas se você conseguir ser firme, você consegue ser firme e dar amor também pra eles. Não precisa ser uma coisa xiita, assim, no sentido de militar. Tá. E outra pergunta, assim, com relação a telas, como que vocês fazem? Final de semana. Final de semana... Muito uma exceção. A gente começou, assim, a gente deixa... Porque, né, eles têm bastante irmãos pra brincar. Eles têm brinquedos. Eles têm coisa pra fazer durante o dia. Então, eles vão pra escola de manhã, à tarde eles têm natação, academia. Eles voltam... Sem celular, né? Sem celular. Porque quando eu falo tela, você tá falando TV, De né? tudo. Ah, tá. Eles precisam desse tempo para brincar. É extremamente saudável e importante para o desenvolvimento deles que eles tenham esse tempo de... O que eu vou brincar agora? O que eu vou fazer? Então, a gente deixa eles à toa mesmo, para eles começarem a brincar. E as brincadeiras que aparecem em casa são das mais elaboradas possíveis, exatamente porque eles têm esse tempo para fazer isso. E é esse tempo que faz eles darem liga um com o outro. Porque aí eles montam a brincadeira deles e eles são agora em 7. Então, assim, uma brincadeira de mamãe e filhinha tem, assim, até avó e babá. Né? Dá pra ter todo mundo. E assim, falando só dessa brincadeira, é tão bonitinho, porque na brincadeira deles... Eles sempre fingem que eles são irmãos. Olha eles só. começam a brincar e falam, vamos fingir que a gente é irmão? E aí isso. Eu falo, gente, acho que deve estar sendo legal então pra eles, porque eles brincam de serem família. Olha Então tá bom. Mas eles gostam de tela, né? Obviamente eles gostam de tela. Então, final de semana, depois deles já terem brincado, ido no clube, tá chovendo, já brincou bastante, a gente deixa eles escolherem um filminho, eles, né? A gente acaba sendo mais flex. Com uma ressalva que a gente tem praticado há pouco tempo, que a gente... Antes eles estudavam numa escola católica que era um pedacinho do céu. Mas ficou muito longe pra gente. Começou a ser muito cansativo e desgastante. Eu tava vendo que eles estavam começando a associar o tempo de trânsito, a escola e a igreja, e eu fiquei com medo de ser um registro ruim pra eles. Tá. E aí, meu marido, trabalhando um monte, não ia conseguir me ajudar. Eu tinha que levar pequeno junto. Eles iam e voltavam várias vezes no dia. A gente acabou tirando. E a gente tava com a nossa checklist de fé muito bem fortalecida nessa época. Porque todo o contexto ajudava a gente a permanecer, né? Nas práticas de misericórdia, orações. E a gente acabou se afastando. Então, há pouco tempo... numa tentativa de nos reaproximar, porque é uma luta eterna, né? É muita gente, é muita coisa, a gente não tem rede de apoio, então a gente acaba ficando sem tempo, assim, às vezes de tomar um café, sabe? A gente começou, no final do dia, depois que todo mundo brincou, tomou banho, fez tudo, a gente reza o terço em família de noite, e aí cada dia da semana, um deles escolhe um episódio curtinho de alguma coisa pra assistir enquanto a gente, sei lá, termina de arrumar a louça. E tem sido ótimo, porque eles estão adorando. Então, a gente tá conseguindo, eu não sei de verdade se é certo ou não. Teve um padre da escola que falou, dá um chocolatinho depois de rezar pra ver se eles animam. Mas eles não dão muita bola pra isso. Então, não funcionou. E aí, a gente tentou com a TV, então agora a TV funcionou. Então, a gente tá usando a tela a nosso favor. Tem dado certo, eles têm rezado muito bonitinho mesmo. Eles mesmos falavam, a gente não tá rezando mais, mamãe, a gente não vai rezar, porque a gente só fazia oração antes de dormir. 3 Ave Marias, oração de São Bento,
Pai Nosso, Anjo da Guarda, mas uma oração de terço em família, a gente estava deixando muito a desejar. Tava dando muito trabalho de encaixar. Imagino. Até eles concentrarem, né? São pequenos, estão agitados, tem que fazer tal coisa. Então, a gente definiu agora um horário certo, com uma rotina certa, e tem dado certo. Então, essa tela, por enquanto, está permitida. Tá. E a gente vai seguir até ela continuar dando frutos. E uma coisa que o pessoal fica sempre em dúvida, né? Qual que é a idade certa para ter um celular, né? Isso é um desafio, né? Eu acho e também que tipo de celular? Que tipo na de celular? minha época, eu tinha o flipzinho, né? Mas Nossa, eu tinha o gradiente, que mudava de cor a capa, socorro. hoje em dia, com o celular, tinha o joguinho da minhoquinha e era isso. Hoje em dia, criança com celular é um perigo. Você vê, às vezes eu tô indo num lugar ou outro, assim, eu vejo aquelas crianças, sabe, filho único com um Game Boy desse tamanho aqui, completamente vidrado, aí a mãe tenta tirar, grita, fica agressivo, etc. Não, você só consegue ficar em restaurante assim, eu faço questão que eles saibam se portar à mesa. A gente sempre saiu em restaurante, eu sempre me recusei, no máximo giz lá que o restaurante dá. Mas eu sou muito contra, porque eu acho que isso tira a criança da realidade que ela precisa aprender a se comportar. Então, uma criança que não sabe sentar num restaurante, tudo bem. É uma criança, não vai aguentar ficar tempo que a gente fica, mas ela não sabe ficar numa mesa, comer, conversar um pouquinho e sair. Eu acho que ela precisa saber disso. Pra nossa família é importante. Toda refeição a gente tenta estar junto e conversar um pouquinho. Tá. E outro argumento que eventualmente a gente vê no Instagram, que às vezes o Instagram tá virando meio Twitter, né? O Twitter antigamente era só xingamento. Agora o Instagram, você entra nos comentários, também tá cheio disso, né? Total. Os haters. Os haters. Pessoal, não, mas porque crescer em família com 7, 8 pessoas, às vezes os pais não conseguem dar atenção pra todo mundo. Sim. Isso é verdade ou dá pra dar atenção? Porque eu acho que a pessoa acaba tendo atenção de todo mundo o tempo todo, né? Beleza, o pai tá ali, mas tem 5 irmãos aqui juntos. Não, eles ficam entre irmãos o tempo todo. Então. Óbvio que a atenção do pai e da mãe é diferente. Tá. Mas e aquela mãe que tem um filho e passa o dia inteiro fora? Pois é. Ela dá mais atenção que eu, que tenho vários pra dividir? Não necessariamente. Da mesma forma que não necessariamente porque eu tenho 7, eu vou conseguir dar atenção pro 7. Eu acho que é tudo uma questão de educar com intencionalidade, né? Você não precisa ficar ali jogando perfil com seu filho o dia inteiro. Mas você tá ali do lado dele, ele tem a segurança que você tá lá e que você tá lá atento a ele, olhando ele, vendo o que ele precisa, cuidando, dando amor quando você percebe. Porque assim, eles estão brincando, às vezes você vê um que tá ali no cantinho, você fala, bom, vou aproveitar e pegar esse que tá quietinho e já vou dar um amorzinho pra ele. Mamãe, quero ir no banheiro. Eles sabem ir no banheiro sozinhos. Se eles estão pedindo é porque eles querem essa atenção. Então, a gente vai dar atenção. Dá. Eu acho que as pessoas confundem ficar ali, sabe, o tempo inteiro na cola da criança como uma babá que é paga pra garantir que seu filho não se machuque, fica. Um pai tem que estar ali no dia a dia, cuidando, tomando conta e atento, porque vai ter hora que vai precisar de amor, vai ter hora que vai precisar de bronca, e esse dia a dia é a oportunidade perfeita para você educar. Não só educar de corrigir, mas de dar o exemplo, porque da mesma forma que você tá ali o tempo inteiro de olho neles, eles também estão de olho na gente. Então, o dia a dia, a gente senta lá do lado deles falando, não pode isso e aquilo, eles estão aprendendo com a gente da mesma forma. Então, eu acho que sim, com certeza dá para dar atenção. Né? Eu acho que é uma questão de intencionalidade mesmo, de você estar ali com um propósito. Tá presente ali, né? Sim. E, não, excelente. Outra coisa que eu ia te perguntar é questão... isso é uma questão meio polêmica, né? Antigamente, quando eu aprontava, cresci também, a gente é em 3 lá em casa, 3 homens. Em casa era assim, era voador o tempo todo, um batendo no outro, tacava árvore de Natal, era uma pancadaria, né? E a gente cresceu, a gente se ama, tudo bem, homem junto. Não, a mulher também. Sempre foi um caos lá em casa. E antigamente, né, as mães eram, assim, não tinha tantas travas no sentido legal, assim, então... chinelada, não sei o que. Como que é hoje em dia? Como que você faz para o 7? Eu sei que... vamos elaborar melhor essa pergunta. Como que se castiga, né? Se pune eventualmente um mau comportamento? A consequência tem que ter relação com o que a criança fez de errado, né? E lembrando que o exemplo é mais forte. Então, assim, pra mim, uma pegada mais forte, um chacoalhão, é o último caso quando a criança tá, assim, tão nervosa, agitada, que ela não tá processando o que tá acontecendo. Porque se você começa a dar o exemplo errado, você nunca vai ensinar eles
a não bater um no outro, a não brigar e se machucar. Então, assim, você tem que, na hora, conseguir olhar e falar, ó, você machucou por causa desse brinquedo. Esse brinquedo tava com fulano. Então, se eu tiver que te falar de novo, se você tirar de novo o brinquedo do fulano, você vai ficar sem esse brinquedo, tá bom? Aí, obviamente, que eles vão lá de novo. Fica sem o brinquedo. Passa um dia. Mamãe, posso o brinquedo? Pode. Mas se fizer de novo, você vai ficar mais tempo sem o brinquedo. Entendeu? Sempre tem que ser uma coisa proporcional e sempre avisando, porque eles têm que entender. Se for uma coisa que, de repente, se assusta eles, não vai ter efeito. Tá. Isso é importante. Outra questão, você falou do esporte, que eles fazem bastante academia, etc. Quais esportes eles estão hoje praticando, assim? Que isso é bem importante. Todos natação. Tá. E as meninas fazem ginástica artística também. Olha só. A pequenininha faz balé. E o meu menino faz jiu-jitsu, ele tá fazendo jiu-jitsu. Olha só, jiu-jiteiro? Sim. Quem que é o Tomé? O Ben. O Ben. Benjamin. Ah, bacana. Muito lindo. Eu fiz, né, jiu-jitsu. Então, eu faço jiu-jitsu, eu sou super fã. Eu também, eu amo. E eu tenho maior orgulho, porque ele tá indo super bem. Juro, muito legal. Olha que legal. Não, então, isso eu te pergunto, porque eu acho que você acabou até pontuando bem, né? São dois esportes excelentes. O balé acaba sendo uma tradição bem clássica, assim, para as meninas. Claro, pode fazer eventualmente também jiu-jitsu, mas e as artes marciais para os homens. Mas todos eles conseguem, vamos dizer assim, ir para cada um desses dois esportes ou tem outras preferências? Você acabou citando natação, né? Natação é um que a gente deixa... Que é o mandatório. É o mandatório. Tá. Porque a gente tem piscina... E porque eu acho que faz muito bem mesmo pro desenvolvimento deles. Eu tenho filhos muito agitados. Eu acho que a natação faz sentido em todos os aspectos. Bem eles, né? Tem uma que gosta muito da ginástica artística e gosta de vôlei. As meninas fazem vôlei também. Vôlei e handball. Tem uma, a mais velha, é a que mais gosta do vôlei e do handball. Eles não curtem tanto a natação, porque cansa muito. Mas porque eles estão nadando muito bem. Então, os professores têm puxado e então tá ficando mais cansativo. E criança sempre tenta, né? Dar aquela descansadinha das obrigações. Mas a natação é uma coisa que eu falo, não, você quer ir pros outros, tem que ir pra natação também. Então, eles fazem a natação bonitinho. E agora, trazendo mais para essa questão de vida religiosa, assim, como que funciona para vocês irem hoje na missa, né? Porque em 7 deve ser um desafio. Dias de luta, dias de glória. Nossa, é uma luta. Não, tem dias que eles se comportam muito bem. E assim, pelo nosso exemplo ali na missa, você vê, de repente, eles ajoelham, sabe? Sem a gente ficar falando. As mais velhas estão fazendo catequese agora, né? Já estão na idade. Mas mesmo os menores, você vê o olhar deles atento a nós, então eles sabem que tem alguma coisa rolando ali de especial, que eles não entendem, porque são muito pequenos, mas a gente busca muito pelo exemplo e pela constância passar a importância disso para eles. Então, a gente sempre tá na missa, faça chuva, faça sol. A gente só não vai quando eles estão doentinhos, né? Para evitar até contágio. Tem muita gente idosa na missa. Mas a gente sempre vai. Tem dia que, assim, eu escuto 15% da missa. Porque passa da hora da missa, a pequena foge, o pequeno já tá gritando, porque já perdeu o foco. Já tá na hora de comer, a gente não gosta de ficar dando comida na missa, sabe? Mas eu acho que faz parte do processo, né? E os mais velhos acabam cuidando dos menores, assim? Ou ainda eles são muito jovens, assim, para ter vamos dizer assim, um líder, assim, do grupo? Eles cuidam, mas eu não deixo isso ser uma obrigação. Eu agradeço e valorizo muito quando eles cuidam. Mas não é obrigação deles. Então, assim, quando eu preciso, eu peço ajuda e fico muito feliz se eles ajudam. Se eles não ajudam, eu falo, poxa, não pode ajudar a mamãe. Mas, assim, tá no preço também, né? Eles são pequenos. E tudo bem, não é uma coisa que... Mas eles ajudam. E muitas vezes eles fazem isso espontaneamente mesmo. Eles falam, mamãe, posso dar banho em fulano? Posso levar o pequeno junto comigo? Eu cuido deles, eu vou olhar, eu vou ficar tomando conta deles, eu vou olhar. E aí a gente vai dando essa permissão, explicando tudo, mas eles gostam. É que não pode ser uma obrigação deles, mas eu gosto muito que eles participem e eu gosto muito que venha deles. E muitas vezes vem. Muitas vezes. E uma coisa que
as pessoas eventualmente se perguntam, né? Principalmente o público católico. Beleza, tenho meus filhos aqui, aonde coloco os meus filhos para estudar? Porque uma deficiência que a gente tem hoje é de ter escolas católicas verdadeiramente católicas. Sim. Né? Isso é um problema, porque às vezes tem um nome lá, São não sei o quê. E aí você chega lá... Nada. É o professor falando besteira da igreja 24 horas por dia, né? Eventualmente aprendendo um monte de tipo de ideologia, etc. Então, é uma deficiência que a gente tem meio que estrutural. E as poucas que tem, eventualmente, são muito caras. Tudo bem que eu conheço uma ou outra que acaba sendo mais barato, assim, no total. Mas como que faz hoje pra gente, eventualmente, achar uma escola dessas, né? Eu acho que isso é uma... É total uma deficiência. É uma deficiência, né? Porque, assim, mesmo nessas escolas que não tem esse problema de falar mal da igreja ou de ideologia, você vai ter muitas vezes criança ali com o celular fazendo um monte de coisa que, putz, você não gostaria que seu filho estivesse tendo contato, né? Não tem como pequenos. proteger 100% também, né? Não, eu confesso que eu fico um pouco mais tranquila trabalhando na escola que eles estão. Tá. Mas não é algo... Mas você também não tá ali 100% na sala de aula, jamais. vendo os papos, etc. E eu nem fico atrás, porque também não dá pra viver numa paranoia dessa, exato. né? Assim, eu penso que a gente tem que buscar o melhor que a gente tem dentre as opções e ensinar muito dentro de casa, porque eu acho que na hora do vamos ver, é essa base que vai segurar a onda quando eles forem lá fora. A escola não substitui o ensino que tem em casa, né? Jamais. Isso que é verdade. Jamais. Né? E acontece que os pais... Eu acho que os pais estão se atentando para isso agora. Que estão percebendo que tem muita coisa saindo do que era esperado, assim. Muita coisa que não é legal que tem acontecido. Mas eu acho que o único jeito da gente fazer isso mesmo é tendo a preocupação e indo atrás de instrução para fazer isso da melhor forma. Tá? E estar próximo deles acho que o melhor jeito de... pegar, sabe, se tem alguma coisa errada, porque é um filho que fala muito, é um filho que vai te falar, mas tem um filho que não fala muito, e esse filho pode estar tendo contato com alguma coisa que não é legal e você não vai saber. E isso é até uma coisa que eu gostaria de falar pro público, né, se você é católico, se você é empresário e quer abrir um negócio, eu acho que escola católica é algo que tem muita demanda. Sim. E pouquíssima oferta. Você tem um monte de escola católica aí, como a Bia estava falando, que é católico só de nome. Sim. Eu estudei em algumas, assim, né? Que chegava lá na aula de história, o professor de história, mas assim, ele descia a lenha, e aí depois, muito tempo depois, fui estudar, fui fazer pós-graduação, etc. E eu vi a quantidade de absurdo, dado falso. Sim. Sabe? E ali... Ensina tudo enviesado. Ensina tudo enviesado. Nossa, pega a parte ali, por exemplo, vamos dizer, Idade Média, etc. Você pega os documentos primários para estudar, coisa que o professor de história vinha dizer. Você pega, cara, o cara mentiu na sala. Sim. Entendeu? E na época você não sabe rebater isso e você volta e eventualmente você pode até perder a fé por conta desse tipo de coisa. Com certeza. Né? Então, assim, é uma demanda que a gente tem, o público católico tem, é de escolas verdadeiramente católicas e, se possível, com preço acessível também, né? Tem muitos pais que têm se juntado e feito, né? Sim. Aberto escolas assim. Mas é um movimento que tem que vir exatamente dos pais mesmo, né? Porque não tem escola assim, não tem. Você procura, eu fiquei um tempão procurando, tanto é que a gente pegava os nossos filhos para levar em uma outra cidade, porque não tinha perto de casa. Complicado. Nossa, então isso é uma questão. Outra coisa que eu sempre pensei, né? Falei, quando eu tiver meus filhos, uma das coisas que eu não fiz quando eu era criança, que me faltou bastante, é a rotina de, eventualmente, ler. Sim. Pegar e ler um livro, sabe? Eu comecei a fazer isso depois de velho. Né? E aí você tem toda aquela resistência, aquela dificuldade de, eventualmente, fazer o ritual, né? Sentar do hábito. E ficar ali 1 hora lendo, aí você se perde, aí tem o celular, etc. O problema é o celular. Não, o celular eu acho que é um... É o grande problema. É o grande problema, né? Porque é dopamina o tempo todo, mas assim, hoje em dia você tá conseguindo fazer alguma... Tudo bem que elas são muito jovens ainda, né? Mas eventualmente ter algum contato a mais com livros e quais tipos de livros? Eu sempre li muito com eles. Você leu pra eles? Eu sempre, desde pequenininhos, e hoje eles
param sozinhos num cantinho, como a gente não deixa a tela liberada, eles mesmos pegam livrinhos e vão lá e leem. A nossa mais velha lê muito, ela gosta muito. A outra não gosta tanto, ela gosta mais que a gente leia junto, mas também ela é nova, ela tem 8 anos. O nosso filho de 7 ama Asterix, ele pega e ele gargalha sozinho, assim, na cama. Então, eu tenho feito menos do que eu gostaria, mas sempre fiz, e vejo que a gente colhe os frutos disso. Eles me vendo ler também, às vezes eles deitam do meu lado para ler junto. E o que hoje em dia eu não tô conseguindo ler, porque agora eu tô trabalhando e a vida tá um pouco mais corrida, pelo menos os menores que não me têm lendo tanto quanto eu lia antes, porque antes eu lia muito mesmo para eles. Eles veem a gente lendo o tempo todo, então eu percebo neles o movimento de pegar o livro e pedir para ler. Porque eles querem participar também. Então, acho assim, se de alguma forma você dá o exemplo, vai chegar no filho. Chega. Tá. Às vezes não da mesma forma como chegou no primeiro, porque a dinâmica muda conforme a quantidade de filho e a realidade que você tá vivendo, mas chega. Hoje você abriu um Instagram, né? Justamente para mostrar um pouco da rotina, para eventualmente... É uma forma de apostolado, né? Fala assim, bom, se eu conseguir, o pessoal consegue também. Com certeza, porque, por exemplo, eu sempre vivi muito de um jeito já encaminhado para seguir a igreja, mas eu não tinha base. Tá. E foi difícil para mim mesmo assim. E eu percebo que as pessoas hoje não têm nem isso. Então, é por isso que vem tanta crítica. Mas você é louca? Faz não sei quantos anos que eu não durmo. Nossa, mas pra quê? Como que você faz? Gente, você não fica louca? Se você não fica nervosa... Gente, eu fico nervosa. Mas... tem formas e formas, tem isso que me segura, eu aprendi desse jeito. Eu tô tentando mostrar sem ser de um jeito chato, porque eu acho que tem muita gente que tem resistência com a igreja e com a doutrina. E isso é uma pena, porque é isso que faz a diferença na vida da pessoa. Só que se você passa isso de um jeito chato, afasta. E eu tô tentando mostrar que dá pra ser mais leve. Tanto o processo de criar os filhos, quanto estar próximo à igreja mesmo. Né? Não, isso é excelente. E hoje no seu Instagram você tem falado qual que tem sido, vamos dizer assim, a dúvida recorrente, os temas recorrentes que você tem tratado? A maior parte é birra, é sono, é rotina. Segue um mesmo padrão. E aí eu tô tentando responder a mesma coisa de algumas formas diferentes, para as pessoas começarem a ligar os pontinhos, sabe? Porque também não quero pegar e começar a dar uma aula. Eu acho que vai ficar chato, não é o meu jeito. Então, eu tô mostrando como eu faço e por que eu faço. E tô mostrando da minha forma leve, porque eu realmente vivo assim. Por mais que eu tenha meus momentos que acontece alguma coisa e a gente fica um pouco abalada. Com 7 filhos, a vida tem que voltar mais rápido pro lugar, sabe? E Deus é tão perfeito, e a gente foi tão feito para ter tantos filhos, que quando a gente tá nesse momento de ter tantos filhos, você, sem perceber, você vive da forma que você precisa viver, com o foco no que importa, sabe? Pra ir pro céu mesmo. Assim, você tem tanto filho, você não vai ficar perdendo tempo brigando com seu marido. Você não tem tempo. Não dá. Sabe? Tem coisa mais importante. Como que eu vou acalmar essas crianças? Tudo te volta para um mesmo lugar, sabe? Então, faz toda a diferença. Eu tô tentando mostrar isso pras pessoas no perfil. E acho que isso é uma questão interessante que você tocou, né? A finalidade da sua vocação. Né? A vocação é um chamado de Deus casado com a sua circunstância do dia a dia. Então, você está casada, você tem a vocação para ser mãe, você tem efetivamente os filhos. Mas a finalidade dessa vocação, segundo o catolicismo, segundo a doutrina de Cristo, é o céu. Ou seja, levar você, o seu marido e seus filhos para o céu. Com certeza. Você acha que talvez a frustração de muitas pessoas em ter essa resistência de ter filhos é uma falta dessa visão metafísica, é a falta da finalidade? O que você acha que está acontecendo, o pessoal ter tanta resistência e às vezes ódio? Eu vejo uns comentários, não no seu perfil, mas naqueles perfis tipo, de milhões, que a pessoa tem, sei lá, 10, 12 filhos, é gente xingando. Assim, parece que você bateu na mãe da pessoa. Mas é porque, assim, eu acho que são algumas coisas. Eu acho que você é educado pra pensar em você hoje em dia, né? Tudo que não te faz bem, não.
Então, se isso daí tá te deixando triste, toca fora. Não, isso te deixa nervoso, não. Então, você tem que pensar em você, você tem que pensar em ser feliz. Concordo, a gente tem que ser feliz mesmo. Eu acho que a gente não veio no mundo só pra ir pro céu. A gente tem que ser feliz aqui também e a gente vai pro céu. Mas assim, eu acho que os filhos, eles escancaram muita coisa pra gente. Então, primeiro que você não é mais o que mais importa. Quando você percebe que você não é o foco, isso já é incômodo, porque você foi criado para ser o foco da sua vida. E aí você já começa a ficar com uma resistência. Então esse filho que te faz não mais ser o foco, ele escancara também tudo de defeito que você tem. Toda a falta de paciência que você tem, toda a preguiça que você tem de fazer as coisas, todo sofrimento que você coloca para fazer alguma coisa. Se você colocar, esse filho vai te copiar ou ele não vai aceitar. Os nossos filhos não aceitam que a gente não tenha não se comporte da forma como a gente precisa se comportar para ir para o céu. Eles não aceitam isso. Se você tem em mente que os seus filhos são uma escadinha para o céu e você entende que cada uma dessas que eles colocam na nossa frente é o que você precisa trabalhar em você. Não é pra você ter raiva dele porque ele tá fazendo birra. É pra você ter raiva sua porque você não tem paciência com ele. Você que precisa melhorar. Não é pra você descontar em ninguém o que você não sabe lidar, entende? Quem que vai querer isso? Você vai criticar. Você tem um monte de filhos, você não fica louca? Se eu não levar a sério o que eles estão me mostrando, eu vou ficar louca mesmo. Se eu entender que eu preciso melhorar isso, e aí eu me esforço, e aí eu começo a melhorar, quando eles se comportam dessa forma que te tira do eixo, eles não te tiram mais, porque você já entendeu que é com você, e aí você tá pronta pra ajudar eles. É um movimento, é um caminho de duas mãos, sabe? É muito louco isso. Eu acho que sem uma visão metafísica, sem um porquê, sem uma finalidade... Não dá. Aí o cara realmente... Você tem que pensar lá. É. Frankl fala, né, que você tem que mirar o mais alto possível e você não vai conseguir chegar lá, mas pelo menos você foi o mais alto que você pôde, entende? Porque eu acho que no final, até pros nossos filhos é isso que importa. A gente vai errar, a gente não tem uma receita própria de cada filho, como criar cada filho dentro de cada circunstância. Mas eu acho que pro nosso filho o que importa é exatamente isso. É que a gente faça o melhor que a gente pode. Né? E aí, pra gente fazer o melhor que a gente pode, a gente tem que ter a meta mais alta possível, que é o céu. Olha só. Eu muito acho. Bom. E você citou agora o Viktor Frankl, né, da logoterapia. Sim, que eu fiz a pós. Ah, que você fez uma pós específica em logoterapia. Sim, eu sou logoterapeuta. Olha só, que bacana. Logoterapia, explica um pouco pro pessoal o que é a logoterapia, né? A terceira escola vianense de psicanálise, não, de psicoterapia. É o que veio depois da psicanálise. Ah, que veio depois da psicanálise. Depois da psicanálise. Conta um pouco pra gente sobre isso e por que o Viktor Frankl te ajudou nessa visão de finalidade, da busca de sentido, né? Eu vou tentar explicar junto com a minha própria história. Tá bom. Então, quando deu um curto-circuito na minha cabeça, né? Putz, tive filho, não vou mais trabalhar no mercado financeiro, mas me preparei para isso, mas eu não quero mais isso. Eu comecei a fazer psicanálise, né? Que é a escola que veio antes do Frankl. E a psicanálise, ela tem um limite, né? Ela para no subconsciente. Eu acho que ela é muito boa até certo sentido. Ela consegue trabalhar com você muita coisa que você tem guardado. Mas aí ela para. E aí Frankl veio depois e eu acho que tem alguma expressão que fala que ele sobe no cangote do Freud para ver mais alto. Alguma coisa nesse sentido. E que você, tá bom, você tem essas questões que você guarda, mas que então você agora tem consciência. Então agora você precisa trabalhar. Pra que você veio? Qual é a sua vocação? Você tá aqui pra quê? Né? E quando você tem esse porquê, quando você tem o pra quê, você sabe o porquê de você fazer as coisas. Então, você entende, pô, sua vocação então é ser mãe. Pra quê? Pra ir pro céu. Então, você tem que usar esse caminho pra ir pro céu. Né? Frankl busca o sentido. A gente sempre tem que ter o sentido da nossa vida. A gente precisa disso para não perder o foco de todas as distrações que a gente tem da vida, porque senão você fica sofrendo. Ele ficou preso num campo de concentração. Se ele não tinha muito claro para ele por que ele estava lá, ele ia se perder, ele ia definhar.
né? Muitos definharam. Você se perde no sofrimento, na dor, e quando você sabe o porquê, você cria uma resistência maior para enfrentar as coisas, né? E a logoterapia é isso, ela te prepara para fazer o melhor que você pode seguindo o seu caminho na vida. Ele tem esse livro muito famoso dele, Em Busca de Sentido. Que foi o de entrada dele, eu acho. Foi de entrada. Nossa, esse livro aí já fica de recomendação, e se você nunca leu. É muito bom. É maravilhoso, né? Também, livro facinho de ler, curtinho. 100 páginas, é maravilhoso. É muito bom. Não, bacana, Bia. E vamos lá. Como que você ensina para os seus filhos sobre Deus? Existe, por exemplo, algumas delas já estão, você falou que na catequese. Sim. Né? Mas como que você apresenta o assunto? Eles entendem, tipo, quando eles pensam em Jesus, o que eles pensam? Como que eles se comportam? Eu sei que eles frequentavam uma escola católica, eles iam até na missa tinha missa diária, etc, né? Sim. Eu até ouvi umas histórias engraçadinhas quando eles participavam das missas. Conta um pouco disso, né? Como que é ensinar para uma criança sobre Cristo? Eu gosto de ensinar muito tudo que eu sei, mas a gente traduz numa linguagem mais infantil, né? Então, por exemplo, na missa, nesse final de semana, a nossa pequenininha tava virada na giraia lá na missa. Aí, hora da comunhão. Tetê, vem cá, vamos lá ver Jesus? Jesus, vamos. E aí, eu ajoelhei para receber a comunhão, e ela travou assim. E eu não sei o quanto que ela consegue, né, associar de que aquele pãozinho ali é Jesus. Mas ela ficou, assim, estagnada, olhando as pessoas comungarem. E eu já tinha visto ela em outras missas falando, Jesus. Então, ela já tá tendo registro. Quando que isso vai fazer sentido pra ela? Nossa, quando ela for maior, né? Quando a gente conseguir explicar pra ela por que aquilo lá é Jesus. O que aconteceu que fez aquilo lá ser Jesus, então, toda missa que a gente vai. Mas a gente tenta ensinar assim. Quando é muito pequenininho, a gente explica, sei lá. Sei lá, mamãe, mas por que isso tá acontecendo? Porque Deus entende que a gente precisa passar por isso agora pra ser melhor pra gente depois. Às vezes a gente não entende. Mas mamãe, sei lá, a gente faz tanto isso e não dá certo. Exato, a gente tem que fazer tudo que a gente pode como se Deus não existisse, mas a gente tem que pedir pra Ele como se só dependesse dele. Então, pequenas coisas no dia a dia que acabam... Eu acho que, assim, é quando cresce que vão ligar os pontinhos. Eu tento passar o que eu sei de uma forma mais bonitinha pra ficar mais acessível, mas entender mesmo, eu acho que demora mais um pouco. É complexo, porque você passar a doutrina, que já é ultra complexa, sim, em termos... É difícil pra gente entender muita coisa. Por exemplo, você acabou de dar o exemplo da comunhão. Explicar pra uma criança o que é transubstanciação e a diferença de substância e acidente. Não dá. Não, mesmo porque um dos livros que eu ia indicar aqui, por exemplo, eu comecei a estudar, então participar dos círculos e estudar a doutrina. E eu já tinha uma coisa clara, uma coisa que não era ultra mega elaborada, mas eu já tinha um entendimento, assim, ok, do que acontecia ali na missa, o que era a missa. Gente, depois que eu li aquele livrinho do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro... Nossa, é maravilhoso esse livro. Fala, mas gente, eu posso passar o ano inteiro estudando esse livro? Tem muita coisa que eu não sabia. E eu consigo estudar cada parágrafo, acho que por semana, sabe? Então, assim, é muito complexo você entrar no conceito, você tem que explicar a história, você tem que... E assim, a metafísica é tudo muito abstrato, como que uma criança vai entender, né? É difícil pra gente entender, mas eu acho que, assim, é um caminho que se constrói a vida toda. Eu já ouvi que a gente se converte ao longo da nossa vida inteira, a gente se converte várias vezes, né? Com certeza. Então, eu acho que é esse movimento de vai e vem mesmo, mas nunca se afastando. Não, o Scott Hahn que você mencionou aí, esse cara é um teólogo fora de base, né? É demais. Eu tô tendo aula com ele na pós-graduação. É mentira. Sério? É assim, é impressionante. Com ele mesmo? Com ele mesmo. Ao vivo? Ele, obviamente, ele entra online, né? E a gente faz as perguntas, etc. Mas esse cara, acho que ele é fora de base. Caraca! Assim. Não, ele é, total. E até se alguém, enfim, tem curiosidade do catolicismo e quer aprender um pouco sobre a missa, tem esse livro que você indicou agora, que é maravilhoso, O Banquete do Cordeiro, né? É maravilhoso. O Banquete do Cordeiro. Tem outro também, Todos os Caminhos Levam a Roma. Tem aquele que eu acho que a esposa, porque eu li também um da esposa dele, que eu da acho... Kimberly. Aquele O Amor que dá Vida.
Esse eu não li. Eu acho que é alguma coisa assim o nome do livro. Mas que também conta da perspectiva dela. Então eu li primeiro esse, aí depois eu li o dele. E aí você encaixa, né? Porque eles contam a mesma história, cada um de uma perspectiva. Então é muito legal. Eu acho que quem tá nesse momento de conversão faz todo sentido. E aí depois que você já entender um pouco do básico, esse é o Banquete do Cordeiro. É sucesso. O Scott Hahn, ele era um pastor presbiteriano que começou a estudar os padres da igreja, lá, da patrística, os discípulos dos apóstolos, né? Sim. Santo Inácio de Antioquia, Policarpo, etc. E aí ele se converteu ao catolicismo. Né? Sim. Então ele foi mais forte maravilhoso. que ele. É mais forte que ele. Todo mundo que estuda ali a patrística ali dos primeiros séculos ali, converte. Não tem como não. Não tem como. Então, perfeito. Então, Bia. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, eu acho que principalmente para as mulheres aí que estão assistindo e que estão nessa dúvida vocacional, né? Pô, fazer uma faculdade aqui, eventualmente, será que eu vou conseguir ter filho ou não? Como que você daria um conselho para uma mulher que é católica e que tem a vontade de ser mãe nesse mundo de hoje? Enfim, qual que é um conselho prático que você daria para ela sobre essa questão de ter muitos filhos, conciliar com trabalho, com contas, enfim, essa é uma pergunta bem ampla, tá? É bem difícil essa pergunta. Mas é como se você estivesse se aconselhando hoje, você aconselhando a Bia do passado com a sua cabeça de hoje, né? O que você diria para aquela Bia de, sei lá, 15 anos atrás, assim? Coitada, Bia, de 15 anos atrás, e achar que ela ficou louca no futuro. Gente, não sei. Acho que esse conselho já é para uma moça católica. É para uma moça católica. Uma moça católica que quer ser mãe, né? Eu acho que nunca se afastar da doutrina, dos sacramentos, porque assim, é difícil. Eu acho que mesmo quando... Me pegou de surpresa, então eu não estava preparada, mas eu acho que mesmo se eu tivesse, porque agora eu tô, assim, em termos de entender e saber qual é a ideia da coisa, problema vem, né? E se a gente não tem uma maturidade não só emocional, mas espiritual também, para enfrentar. Não tem, eu acho que, caderninho no papel de conta, de, sei lá, organização que te faça permanecer no que importa. Você tem que ter essa maturidade espiritual, e eu acho que você só consegue isso com doutrina e com sacramento. Doutrina e sacramento. Essa é o grande conselho que os padres dão também, né? Eventualmente, muitos problemas são resolvidos no sacrário, ali, quando você se ajoelha diante de Cristo e... Não, confissão, a comunhão, não tem como dar errado. E para uma pessoa que eventualmente é católica, mas ainda não tem a formação que hoje você tem, você indica algum caminho para isso? Eventualmente uma catequese, algum tipo de livro, algum tipo de curso? Eu acho que a catequese, né, a primeira comunhão e crisma base, né, para você ter ali pelo menos o beabá da coisa. Curso, aí eu acho que vai mais do perfil de cada um, porque eu sei que tem o pessoal mais carismático, tem o pessoal da Opus Dei. Eu gosto muito da linha da Opus Dei, porque eu gosto muito de estudar. Por mais que eu seja muito alegre, o lance do carismático, pra mim, não me puxa tanto. Mesmo porque eu tenho que aproveitar meus momentos sozinha. Então, é aquele momento de oração que eu tenho, é aquele momento de estudo que eu tenho, então a Opus Dei me dirige muito nesse sentido. Mas eu acho que você tem que encontrar ali a turma que você pertence. Porque, no final... Não são as pessoas que vão te fazer ficar, mas eu acho que é você não deixar de ser quem você é para estar próximo da doutrina. Por exemplo, uma pessoa que é carismática, se ficar tentando estudar com o pessoal da obra, eu acho que não vai dar certo. Não imagino que vai ser legal para a pessoa. E aí, quando ela não tiver muito legal, ela não vai querer ir para lá. Sabe? Não é pra lá das pessoas, do estilo. Então eu acho que você tem que se encontrar na igreja pra você conseguir se prender ao máximo que você pode, porque eu acho que a vida é muito complicada, gente. Eu sou alegre, o pessoal acha que tá tudo certo o tempo inteiro. Mas assim, tem muita coisa rolando o tempo, né, que quem tá de fora não vê. Então você tem que dar um jeito de se prender, de não se deixar afastar.
Eu, como tenho pouco tempo, eu gosto muito de rezar o terço no carro, eu gosto de ouvir muito meditações no carro, como eu não tenho tido tempo de fazer a direção espiritual, ouvir um recolhimento, uma meditação no carro, já me faz encaminhar muita coisa dentro de mim. Você tem que usar o período que você tem, Tem que usar, né? Então, porque se você tá pensando que você vai ter muito filho e que sua vida vai ser super tranquila, porque você vai ter uma rotina, eu tenho rotina, mas mesmo assim, a nossa cabeça muitas vezes está em outro lugar, a gente se perde, tem incêndio que aparece que você tem que apagar, e aí quando você viu, já faz uma semana que você não tá mais rezando, sabe? Então, eu acho que tem que ser de um jeito que funcione pra você. Tem que desprender do que você viu funcionar pra tal pessoa, mas você não pode perder o foco de que de alguma forma você não pode se afastar. Tem que dar certo pra você. Perfeito. Quando você tem isso de não perder a direção e você volta sempre, uma hora esse movimento vai ser muito mais fluido, né? E aí você já vai fazer isso sem perceber. Perfeito, Bia. Bom, a gente aí, ó, deu quase já 1h40 de programa já. A Passou. gente tá assim, passou rápido, Passou. né? A gente tá se encaminhando já então pra última pergunta, mas já aproveitar que você que tá até aqui conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, curte, compartilhe, tá? Deixe também aqui nos comentários temas que você gostaria de ouvir nos próximos episódios, convidados, tá? A gente tá aqui no nosso começo de projeto e é muito importante que eventualmente você nos ajude, tá? Então, curta, compartilha aí que é bem importante pro canal. Bia, agora para a última pergunta, na verdade, pedindo algumas indicações de livros, né? Que eu sempre faço isso, né? Sim. 3 indicações de livros que te ajudaram no seu trajeto de vida, na sua conversão, enfim, na sua busca na educação dos filhos. Indique 3 livros que te ajudaram. Pode ser em qualquer um desses temas. E a gente vai deixar o link aqui abaixo pro pessoal depois achar os livros que você tá indicando, tá? Sim. Bom, a gente falou do Banquete do Cordeiro, né? A gente já falou alguns, na verdade, né? O Banquete do Cordeiro, Em Busca de Sentido, falamos também do Amor que dá Vida. Todos os caminhos levam a Roma. Todos esses são legais. Eu acho que depende do estágio que você tá. Eu li uma vez um muito legal do Fulton Sheen, que chama Rumo à Felicidade. Eu li primeiro Pais e Filhos, se não me engano, que indicaram na escola. Achei muito bom. Mas o Rumo à Felicidade, eu achei que ele junta um pouco o que eu estava aprendendo ali na Opus Dei, né? O que São José Maria ensina, né? Nessa parte de colocar o amor em tudo no dia a dia, em oferecer tudo, em não perder o foco no que importa. Eu achei que esse livro foi um livro fácil de ler, com bastante conteúdo. Gostei bastante de ler ele. O Fulton Sheen agora ele tá, inclusive, em processo de beatificação. Sim. Ele é venerável já, né? Sim, ele maravilhoso. Não, é demais. Os livros dele são muito bons. Tem um também que chama, acho que Paz na Alma, que também muito bom. 3 para Casar também, o pessoal sempre indica. É verdade, o 3 para Casar é dele, né? Esse eu não li. Mas falam que é muito bom esse livro também. E teve um que é a parte, assim, que foi uma identificação minha com um santo que eu amei muito, que é o São Felipe Neri, que eu não conhecia. Mas eu comecei a assinar a Biblioteca Católica e aí veio. E aí eu falei... Gente, nunca nem tinha ouvido falar. Eu fiquei apaixonada. Gente, apaixonada. Né? Incrível. Um santo alegre. Sabe quando rola uma identificação? Eu falei, nossa, que legal. Então, de uma certa forma, eu tava fazendo de uma forma santa, mas não tão presa aos padrões, porque é um santo que foge completamente da curva, né? Você vê as penitências que ele dava nas confissões para as pessoas, é maravilhoso. E eu gostei muito desse livro, achei muito bom. Foi um santo que me marcou muito e eu sempre penso nele no dia a dia. Amém. São Felipe Neri é uma referência mesmo. Sim, Santo da Alegria. Santo da Alegria, né? Ele tem uma frase bem famosa que agora me fugiu, mas que ele é justamente nessa... Eu prefiro o paraíso, alguma coisa assim. Eu prefiro o paraíso. Tem um filme dele, inclusive. Tem, que é maravilhoso também, muito bom. Eu amei. As crianças adoraram. A gente viu com eles adoraram. Muito bom. Perfeito. Bia, a gente então tá se encaminhando agora para o encerramento. Muito obrigado, Bia, pelo seu testemunho, pela sua participação. É sempre uma honra ter você com a gente aqui. Tá convidada já para as próximas edições também. Muito obrigada. A gente combina. E você que tá aqui até agora, por favor, se inscreva no canal, curta aí, ative o sininho. E a gente se vê então aí nos próximos episódios do Aquinotalks. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada.